Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do milho que segue em efervescência. Vou conversar com Thomas Pernias, ele é analista de inteligência de mercado da Stonex e nós vamos falar de um relatório de fertilizantes da Stonex que aponta tendências do mercado mundial. Vamos comentar também do leite spot, aquele leite que é comercializado entre os laticínios. Vou falar do mercado da carne bovina e dos mercados do milho e também da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho que segue em efervescência. O mercado internacional do milho, ele promete continuar, vamos dizer, agitado nos próximos meses, com destaque para a relação entre Estados Unidos, China e Brasil. Segundo o SDA, os norte-americanos venderam 2.750.000 toneladas de milho para a safra 25-26, que é o maior volume registrado para esta época em 3 anos. Este número se destaca especialmente pela ausência de compras significativas da China até o momento, país que historicamente representa uma parcela importante das exportações do país. A situação se complica ainda mais com o Brasil, cuja segunda safra de milho, fortemente voltada para exportação, deve crescer aí por volta de 11% nesta temporada, com a colheita ganhando ritmo nas próximas semanas. A confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial aqui no Brasil levou à suspensão temporária das exportações de carne de frango para mercados importantes como China, União Europeia, Argentina, México, Chile e Uruguai, sendo que a China bloqueou as compras por até 60 dias. Estima-se que até 20% dos embarques mensais brasileiros sejam impactados nesse período. Com a cadeia avícola, como a cadeia avícola é uma grande consumidora de milho para a ração, a redução nas vendas ao exterior e na produção de aves deve diminuir a demanda pelo cereal, pressionando para baixo os preços de frangos e também ovos no curto prazo. Caso a doença seja controlada e o embargo dure cerca de 2 meses, o impacto tende a ser temporário e pontual. Porém, se a gripe aviária se disseminar, os efeitos podem ser mais severos e duradouros, prejudicando os produtores. E agora vamos comentar do mercado do leite spot, que é aquele leite comercializado entre os laticínios. Segundo dados do Milk Point Mercado, houve uma redução de 5 centavos no valor do leite spot na segunda quinzena de maio, em comparação com a quinzena anterior. E com isso, o preço médio se estabeleceu em R$ 2,75, isso na média Brasil. O mercado de lácteos ainda enfrenta desafios significativos nas vendas de determinados grupos de derivados, o que tem impactado diretamente as negociações entre produtores e laticínios. Essa instabilidade está exercendo uma pressão de baixa sobre os preços do leite na maioria das regiões brasileiras, com destaque para Minas Gerais e Goiás, onde as cotações recuaram de forma mais expressiva. Por outro lado, nos estados do Sul, como Santa Catarina e Paraná, os preços do leite se mantiveram relativamente estáveis. A pecuária leiteira brasileira está passando por uma transformação profunda e acelerada. Os números de produtores de leite no país vêm diminuindo de forma contínua nas últimas décadas. Segundo o relatório Quem Produz o Leite Brasileiro, de 2024, elaborado pela Milk Point Ventures, apesar dessa redução significativa, o volume total de leite captado pelas
mesmas empresas, não seguiu a mesma tendência. Pelo contrário, a captação diária aumentou mais de 30% no período de 2013 a 2024. Esse aparente paradoxo tem uma explicação evidente: o expressivo aumento da produtividade média por produtor. Hoje, o leite brasileiro é produzido por menos mãos, mas com mais tecnologia, escala e eficiência. Com a saída de pequenos produtores, a atividade passou a se concentrar em propriedades mais estruturadas, e nessas fazendas, a adoção de ferramentas modernas, como softwares de gestão, ordenha robotizada, genética avançada e nutrição de precisão, tem impulsionado ganhos expressivos de produtividade por vaca, por hectare e por trabalhador. Mesmo diante de diversos desafios, a produtividade média do leite segue em alta. O resultado é uma cadeia mais concentrada, porém também mais profissionalizada. E agora vamos falar do mercado da carne bovina. As exportações de carne bovina in natura recuaram em volume diário exportado em 0,23%. Entretanto, o preço médio pago nos portos, ele registrou um aumento de 0,25%, sendo negociado a 5.120 dólares por tonelada. É o melhor preço desde a primeira semana de julho de 2023. O mercado também enfraqueceu o mercado atacadista, que opera com baixa sustentação de preços e recuo de intensidade moderada. No mercado futuro, os contratos registraram valorização e o destaque ficou para o contrato com vencimento em outubro deste ano, que avançou 1,8%, encerrando o dia cotado em R$ 331,30 por arroba. O coordenador da equipe de inteligência de mercado da Scott Consultoria, Felipe Fabre, ele ressalta que para aliviar a taxa de lotação, alguns produtores aceleraram as vendas, inclusive de machos, o que deve seguir contagiando o mercado na segunda quinzena. Segundo o analista da Safras e Mercado, Alan Maia, as indústrias frigoríficas ainda contam com uma posição confortável em suas escalas de abate, que hoje atendem entre 7 e 9 dias úteis na média nacional. A disponibilidade de fêmeas bovinas no mercado segue elevada, apontando para um alto descarte de matrizes. E como ponto de sustentação, precisa ser mencionado o forte ritmo de embarques, mantendo a demanda por animais jovens muito aquecida. E agora você vai ver como estão os mercados do milho e da soja. Os mercados do cereal e da oleaginosa seguem pressionados aqui no Brasil, com cotações em queda nos principais polos produtores. E de acordo com dados recentes do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a combinação de oferta abundante e demanda retraída tem sido determinante para a continuidade do movimento de baixa nos preços dos grãos. Para o milho, os preços seguem em queda em praticamente todas as praças, acompanhada pelo CEPEA. A colheita da segunda safra, que avança em estados como Mato Grosso e Goiás, vem elevando ainda mais a disponibilidade do cereal no mercado interno. Além disso, as estimativas de uma produção recorde nesta temporada, tanto no Brasil quanto no cenário mundial, contribuem para limitar o poder de barganha dos vendedores. A fraca demanda doméstica, principalmente por parte de indústrias e de produtores de proteína animal, reforça o viés de baixa. Em algumas regiões, compradores têm demonstrado pouco interesse em negociar volumes maiores, o que tem levado muitos vendedores a aceitarem valores menores para garantir liquidez. E agora vamos comentar do mercado da
soja. A soja também enfrenta um contexto de mercado bastante desafiador. Segundo o CPEA, os preços seguem enfraquecidos no spot nacional, refletindo o alto volume de produto disponível e uma demanda menos aquecida, especialmente para exportação, que tem mostrado ritmo mais lento em relação a anos anteriores. Outro fator que pesa sobre as cotações é a paridade de exportação, que não tem favorecido negócios mais expressivos, principalmente nos portos. Com isso, grande parte do volume segue direcionado ao mercado interno, aumentando a concorrência entre ofertantes e, consequentemente, pressionando os preços para baixo. A curto prazo, a tendência é de continuidade desse cenário de pressão, principalmente enquanto a colheita avança e não há sinais consistentes de aumento da demanda. Agentes do setor seguem atentos ao comportamento do dólar, à logística portuária e ao desempenho das exportações, fatores que poderão influenciar possíveis recuperações nas cotações. Enquanto isso, produtores se deparam com margens mais apertadas e buscam estratégias para minimizar perdas, seja por meio de armazenagem ou da postergação de vendas à espera de melhores condições e também de mercado. E depois do intervalo eu vou conversar com Thomas Pernias, ele é analista de inteligência de mercado da Stonex. E nós vamos falar do relatório de fertilizantes Stonex, que aponta tendências no mercado mundial. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Tomás Pernias. Ele é analista de inteligência de mercado da Stonex e nós vamos falar de um tema muito importante, pontualíssimo, que o tema é sobre um relatório de fertilizantes da Stonex que aponta as tendências do mercado mundial. Tomás Pernias, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Olá, bom dia, Antônio, muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui, Thomas, principalmente da Stonex, uma empresa aí, vamos dizer assim, muito conhecida, uma empresa importante no contexto nacional. Ô Tomás, nós sabemos que o setor agropecuário brasileiro vamos dizer, é a mola mestra do país, é o supermercado do mundo, o setor agropecuário brasileiro. Mas nós sabemos o seguinte, que para nós sermos tudo isso aí, nós dependemos do mercado lá fora. Principalmente quando se fala em adubação, em fertilizante, que é, vamos dizer aí, o sangue da agricultura brasileira, né? Exatamente, Antônio. É importante lembrar que o Brasil é um dos maiores produtores rurais do planeta e, para isso, nós também precisamos ser um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo. Afinal de contas, é preciso adubar toda essa área plantada que nós temos. Uma grande questão é que nós somos um grande consumidor de fertilizantes, mas nós não somos um grande produtor de fertilizantes. Então, acontece que nossa demanda é muito grande, mas a gente não consegue suprir essa demanda com o que a gente produz aqui dentro do Brasil. Então, nós temos que trazer de fora esses fertilizantes, como a ureia, como o DAP, o MAP, como o cloreto de potássio, e são fertilizantes importados. Então, o agricultor brasileiro, quem faz essas importações de fertilizantes, ele sempre está sujeito ao que está acontecendo no mercado internacional, se está acontecendo alguma guerra, algum evento que traz alguma grande mudança no preço do dólar, no preço do frete, ou qualquer grande acontecimento que movimente os preços no mercado de fertilizantes, o brasileiro vai sentir isso aqui, principalmente no bolso, porque o custo do fertilizante vai movimentar, os custos de adubação podem aumentar e
a margem do produtor pode sofrer nesse processo. Então, é importante realmente estar sempre atento a essas movimentações no mercado de fertilizantes, principalmente quando a gente é um país importador nesse caso. E você citou um ponto interessante. Nós somos um grande importador, e quando a gente fala em grande, a gente fala em números assim, acima de 70%, né? Por exemplo, a ureia. A ureia saiu agora um documento recente aí, um dado recente, que 90% da ureia que nós utilizamos vem de fora. Quer dizer, nós estamos andando em cima do fio da navalha. Qualquer problema que der lá fora, explode aqui dentro. Explode e implode aqui dentro, né? Exatamente, Antônio. A ureia e os fertilizantes nitrogenados, eles têm uma particularidade que eles são fabricados a partir do gás natural, certo? Nós temos gás natural aqui no Brasil, mas acontece que o nosso gás natural ele é mais caro do que em outros países. Então, países como a Rússia, ou regiões do Oriente Médio, ou até os Estados Unidos, por exemplo, eles possuem, os produtores de fertilizantes de lá, eles têm acesso a um gás natural mais barato, então eles conseguem produzir ureia e outros fertilizantes nitrogenados a custos mais baixos. E nós aqui no Brasil, a gente não consegue competir com esses produtores de fora que têm acesso a esse insumo mais barato. Então, como a gente não consegue competir, né, ainda temos dificuldade para conseguir fazer isso funcionar com os preços do gás que nós temos aqui dentro, nós trazemos esses fertilizantes de fora. Só que, novamente, né, a gente consegue atender essa demanda brasileira com produtos de fora, mas nós sempre estaremos sujeitos aos azares e às movimentações que acontecem no mercado internacional. E essas questões geopolíticas que nós estamos vivendo nesse momento, uma instabilidade que eu acho que muito pouca gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que não é coisa muito boa. Então coloca em xeque o setor de maior, vamos dizer assim, resultados positivos, principalmente financeiros e de segurança alimentar, que é o agro, né? A gente vive assim uma tensão muito grande, e principalmente em relação a custo de produção, que essa safra agora, ela está assim difícil, não está? Antônio, está difícil. Eu diria que o momento é um pouco delicado para os brasileiros. Desde o início do ano, a ureia aumentou 4%, o MAP, que é um fosfatado, aumentou 12%, o cloreto de potássio aumentou também mais que 15%. É até importante comentar que na sazonalidade dos anos passados, os meses de março, abril, maio, por serem períodos em que tradicionalmente a nossa demanda era mais baixa, esses meses costumavam mostrar preços mais fracos. Em alguns anos, essa época abriu oportunidades de compra interessantes no mercado de fertilizantes, só que não é o que a gente está vendo em 2025. Em 2025, a demanda importadora do Brasil e dos agricultores está relativamente mais forte, com importações firmes, entregas firmes. Nós temos fatores altistas como a China suspendendo as suas exportações. Nós temos a época de adubação dos Estados Unidos, a Índia comprando fertilizantes para a sua safra Kharife. E o que era um período que tradicionalmente era de fraqueza, né, em 2025 nós estamos vendo preços bem firmes. E o resultado é que preços mais altos do fertilizante elevam os custos de adubação e, dependendo do preço do grão, o produtor rural brasileiro que tiver uma produtividade mais baixa, ele pode sofrer para conseguir manter as suas margens no terreno positivo. Então, é uma situação delicada e é preciso realmente ver como a gente vai desenvolver esse mercado de fertilizantes nos próximos meses. E aliado a tudo isso que você falou, nós temos um problema econômico aqui no Brasil. Nós temos uma taxa Selic lá em cima, que isso influencia. O dinheiro que a gente pega para fazer a safra, para plantar, é um dinheiro muito caro. Quer dizer, olhando assim, se você estiver numa arquibancada, olhando lá embaixo esse jogo, nós vamos ver que é um jogo meio difícil, né? E parece que esse jogo está bem contra o produtor, né? Antônio, eu diria que sim, eu diria que o jogo está difícil.
Eu vou até acrescentar que todo ano pode ser difícil para o agricultor, mas aqueles que se preparam melhor para esse jogo costumam sair melhor nesse placar. É verdade. Viu? Mas realmente sim, em 2025 nós estamos vendo desafios adicionais, eu diria, com relações de troca que estão bem deterioradas. Produtores rurais que tiverem uma produtividade baixa podem ter dificuldade para ficar com margens em terreno positivo. E eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Num momento em que os juros estão mais elevados e o crédito pode ficar mais restrito ou o crédito pode ficar mais caro, né? Nem todo produtor pode se financiar com dinheiro próprio. Então, é mais um desafio, eu diria, num quadro que já tem bastante dificuldade envolvida para os produtores brasileiros. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Seria interessante que os produtores, de maneira geral, aqueles que já estão endividados, porque já tem muita gente endividada, que plantasse agora uma área menor para não correr um risco grande, porque é melhor você plantar menos, mas usar um pouco mais de tecnologia, do que você expandir a sua área e fazer, eu não diria uma meia boca, mas se endividar muito mais, porque está muito incerto. Olha, Antônio, o que eu diria é que os produtores precisam, principalmente nesses anos de dificuldade, ficarem muito de olho no gerenciamento de risco deles. Então é importante ter um serviço de acompanhamento, tanto de consultoria como de relatórios, para que o produtor tenha informações e subsídio para tomar decisões melhores quando esses períodos de dificuldade chegarem. Porque a gente sabe que tem anos em que as situações estão mais favoráveis, os preços dos grãos estão em alta, os preços dos adubos estão mais baixos. Nesse momento é mais fácil obter retornos positivos. Mas em anos em que as condições estão muito difíceis, eu diria que a melhor estratégia é ter um gerenciamento de risco com pessoas para auxiliar o agricultor, para que ele tome decisões melhores quando se trata da produção rural dele. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi o próprio governo chinês dizendo que eles precisam aumentar a própria produção interna deles. Quer dizer, aí você pega uma Índia também, reforçando isso aí, porque é muita gente, é muita boca para comer e tem que abastecer, fica caro nós comprarmos o fertilizante lá fora, trazer esse fertilizante para cá, plantar e vender esse produto para lá. A gente já começa a ter esse problema de competitividade. E não dá para o Brasil competir, por exemplo, com os Estados Unidos. Mas a gente sabe também que os americanos não conseguem abastecer o mundo todo. Então eles precisam de nós. Mas mesmo assim, a gente poderia estar numa situação melhor do que nós estamos hoje, né? Eu acho que faz sentido a sua afirmação, Antônio. Outros países, como a Índia, por exemplo, também são grandes produtores rurais, também demandam muitos fertilizantes, mas nós vemos que outros países estão construindo as bases para aumentar lentamente a sua produção de fertilizantes e diminuir essa dependência do mercado internacional, certo? Eu diria que no Brasil há passos nesse sentido, de tentar reduzir essa nossa dependência do mercado internacional, mas nós sabemos que, apesar desses avanços, esse aumento da capacidade produtiva é um processo muito lento. Né? É um processo lento, cheio de incertezas. Os investimentos são feitos nesse ano para maturar e darem resultados, às vezes em 5, às vezes em 10 anos. Então, infelizmente, apesar desses sinais de avanço que nós temos em aumentar nossa capacidade produtiva de fertilizantes, eu acho que no curto prazo nós ainda teremos essa dependência bem acentuada do mercado internacional, porque a nossa tendência de consumo é de crescer. Certo? Então, e mesmo que a nossa produção cresça, ela teria que crescer muito rápido para acompanhar esse consumo. E no momento não é o que nós verificamos. É verdade. Bom, eu conversei com Tomás Pernias, ele é analista de inteligência de mercado da Stonix, uma das mais importantes empresas aqui do nosso país, e nós demos uma viajada no mundo dos fertilizantes. Tomás, eu gostei demais da nossa conversa, eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, tem muita coisa
para a gente esclarecer, deixar nosso público, vamos dizer, mais conhecedor dos problemas do agro. Mas eu te agradeço e o que você precisar, você pode entrar em contato, que nós temos o maior prazer em atendê-lo, ok? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Antônio. Muito obrigado e eu fico à disposição para um novo convite. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não é a montanha que conquistamos, mas nós mesmos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.